Fala rapaziada do Breaking Zone F1, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para o quadro Além da F1, quadro que a gente fala no canal sobre as categorias de fora do mundo da Fórmula 1 que correram neste fim de semana. É um fim de semana novamente recheado, diferentemente do final de semana passado, onde teremos obviamente as 24 horas de Le Mans, que é o maior evento do ano, teremos IndyCar correndo em oval, teremos F1 Academy voltando junto com a Fórmula 1 no Canadá, entre outras categorias de base por aí, tá certo? Então, vamos começar sem mais delongas. Como eu acabei de mencionar, teremos as 24 horas de Le Mans nesse fim de semana, com 62 carros e 186 pilotos no volante nesse fim de semana, no circuito da Sarthe em Le Mans, que é um circuito que é longo, tipo, mais de 5 km, se eu não me engano. Temos os brasileiros aí correndo, como tipo Daniel Schneider, Pietro Fittipaldi, Felipe Nasser, Felipe Drogovic, que infelizmente não está no Canadá correndo na Fórmula 1, pois Stroll se recuperou da operação dele e está tudo bem com ele. Temos aí também Daniel Serra, Augusto Farfus e entre outros por aí. Infelizmente, nenhum dos brasileiros no GT se classificou para a Hyperpole, que é a disputa pela pole na quinta-feira, se não estou enganado, onde o top 10 do GT3, na sessão do GT3 disputam a pole, obviamente. Infelizmente, nenhum deles se classificaram. Já Pietro Fittipaldi conseguiu o acesso à Hyperpole na categoria LMP2, que é a categoria que ele corre. Também na GT3 eu esqueci de mencionar o Custódio Toledo, que ele não é um brasileiro tão conhecido, mas também é brasileiro. E já na Hypercar temos aí Felipe Nasser e Felipe Drogovic. Se não estou enganado, ambos se classificaram para a Hyperpole. Talvez o Drogovic ficou de fora, mas eu não olhei direito os resultados. Mas é isso aí. Um BLP que esse fim de semana favorece a Porsche, mesmo se a gente não viu uma Porsche tão rápida na sessão de classificação. A Porsche do Felipe Nasser principalmente está preocupando um pouquinho com o ritmo. As Ferraris estão sempre ali na frente, brigando provavelmente pela vitória. E a Cadillac também me surpreendendo com P1 e P5 na Cadillac da Jota no Q1. Vai ser, obviamente, uma corrida muito disputada nesse fim de semana, principalmente nos Hypercars. A gente lembra que o ano passado, depois de 17 horas de corrida, a gente tinha ainda um trem, sei lá, 7, 8 Hypercars juntos na mesma volta, que é algo surpreendente para mostrar para vocês como é que é alta competitividade dessa categoria, especialmente em Le Mans, ainda mais numa corrida de 24 horas, né, que todo mundo com as estratégias tende a se separar e tudo mais. Mas enquanto a WEC é isso, vai ser uma corrida que não dá para perder esse ano. Sempre mais pilotos novos aí, 19 ex-pilotos de Fórmula 1 nessa edição das 24 horas de Le Mans esse ano. Então, com certeza não é algo a se perder, tá certo? Então, vamos passar para a próxima categoria. Passando para indicar agora, a última corrida que a gente teve foi o GP de Detroit, um GP que estava cheio de surpresas. A gente viu aí bandeiras vermelhas, Alex Palou, o líder do campeonato, que vinha com uma sequência de 5 vitórias e um P2, acabou sua sequência batendo. Obviamente, acho que foi um contato com o David Malucas, que tinha se classificado muito bem naquela corrida. Foi uma corrida vencida por Kyle Kirkwood, que ele venceu a segunda corrida da temporada, a sua segunda vitória da temporada. Depois dessa corrida, se eu não me engano, o David Malucas, sim, é o David Malucas, ele está sendo sondado pela Penske. Dizem por aí que ele já assinou um contrato com a Penske, mas ainda nada foi anunciado e a gente vai esperar para ver aí nos próximos dias. Pois ele está realmente demonstrando um ritmo muito forte, principalmente na sessão de classificação. Na corrida ainda tem que melhorar um pouquinho aí e reduzir um pouquinho seus erros, mas para algum piloto que ano passado tinha sido dropado da IndyCar, tipo, no meio da temporada, esse ano voltando aí muito rápido com a AJ Foyt e agora sendo soldado pela Penske, que é uma das equipes de ponta, realmente é algo sensacional para o David Malucas. A IndyCar esse fim de semana correrá no WWT Raceway, que infelizmente é um oval que não é muito favorecido, que não é muito favorável às ultrapassagens, tende a ser uma corrida um pouquinho chata, sinceramente. Mesma coisa vale para o oval de Gateway, que corre mais no final do ano. Mas a Bumarito 500 ela é uma corrida de noite, sob as luzes dos faróis, acho que chamam assim em português, do autódromo, mas infelizmente não tende a ser uma corrida tão emocionante quanto a IndyCar promete. Alex Palou, obviamente, vai tentar se recuperar do fim de semana de Detroit, para tentar manter aquela sequência que ele tinha de P1 e ver se ele dispara ainda mais a liderança. Acho que, se eu não me engano, a diferença para o P2 no campeonato, que se eu não estou errado, deve ser o Kyle Kirkwood ou o Pato, é de mais de 100 pontos, então o Alex Palou realmente está conseguindo aí dominar a temporada da IndyCar. Se não tivesse sido por aquela
batida, aquele contato com o David Malukas no GP de Detroit. A F1 Academy volta nesse fim de semana junto com a Fórmula 1, depois de um fim de semana meio estranho em Miami, que veio uma corrida cancelada da F1 Academy, acabaram tendo somente uma corrida em Miami. Nesse fim de semana eles correrão no Canadá, no circuito Gilles Villeneuve com a Fórmula 1, obviamente, e verão a adição de uma corrida a mais para recuperar a corrida perdida em Miami, que foi por conta da tempestade que teve durante a manhã/tarde em Miami, no domingo. Então nesse fim de semana veremos 3 corridas da F1 Academy. É um campeonato que está sendo disputado principalmente por Dorian Pan e Maya Weg, que estão no seu segundo ano da categoria, e acho que de Fórmula 4 é o quarto ano para ambas. Dorian Pan que também está tendo um ano, uma dupla campanha aí, junto com a Fórmula Regional Europeia, a FRECA. Então ela, digamos que ela corre tanto em ambos os campeonatos. Obviamente são as pilotos mais experientes nesse ano, que estão lutando pelo título. A Maya Weg é suportada pela Ferrari e já Dorian Pan pela Mercedes. E infelizmente o circuito de Gilles Villeneuve para os carros de Fórmula 4 não é um circuito que favorece tanto a ultrapassagem. As corridas da F1 Academy geralmente elas não são muito, digamos, protagonistas por terem vários tipos de ultrapassagem. Mas seria muito legal continuar a ver essa luta entre Maya Weg e Dorian Pan, para ver se sai algo mais excitado, digamos, algo mais disputado aí pelo título, em respeito ao ano passado, onde foi um domínio absoluto da Bipolar, com certeza. Já a última categoria desse fim de semana que nos importa é a Indy Next, campeonato que está sendo dominado até agora por Dennis Hauger, que venceu quase todas as corridas, se não me engano foram uma ou duas, não, acho que foi uma corrida só que ele não venceu até agora. Esse é o round 6, então tivemos 8 corridas, porque em Indianápolis tivemos 2 corridas no mesmo fim de semana. Então acho que foram 6 ou 7 vitórias de Dennis Hauger até agora. Ele está sendo rival, seu companheiro da Andretti, Locke Hughes, o neozelandês aí, com Caio Collet vindo na terceira posição, ele que infelizmente não está conseguindo capitalizar todas, digamos, as corridas e os resultados, maximizar os resultados aí, para poder lutar pelo título, ele que está no seu segundo ano da categoria da Indy Next. Mas infelizmente, como eu falei, é o mesmo circuito da IndyCar, sempre no WWT Raceway, para Bumareto 500, não é uma pista que favorece muito ultrapassagem, porque é um oval que você tem as retas normais assim e chega a ter uma freada muito, muito curta nas 4 curvas do oval, entendeu? Então, dificilmente são favoráveis a ultrapassagens dessa pista, porque no oval você precisa ou de uma pista onde você pisa fundo 100% da pista, como é Indianápolis, ou você precisa de freadas longas. Então são tanto o Gateway quanto talvez o Texas também, Iowa eu não lembro direito, mas com certeza o WWT Raceway do Bumareto 500 desse fim de semana é uma pista que não favorece a ultrapassagem, porque são freadas muito curtas e você precisa estar tipo, lado a lado, sair muito bem de uma das curvas para poder ultrapassar alguém na sua frente. Então fica difícil aí ter uma corrida emocionante tanto na Indy Next quanto na IndyCar. Se eu não me engano, a Indy Next vai ter 2 corridas esse fim de semana, mas eu tipo, não tô certo, mas infelizmente vai faltar o show de emoção aí. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado de mais uma vez desse vídeo, desse quadro do Além da F1. Nesse fim de semana estamos repletos de corridas por assistir por aí, corridas muito importantes até, teremos a F1 como eu mencionei, mas teremos aí também, com certeza, a IndyCar, a Indy Next, as 24 horas de Le Mans, tudo possível para ser um fim de semana cheio de entretenimento. Ninguém vai sair de casa esse fim de semana. Teremos as 24 horas de Le Mans das 11 da manhã de sábado até as 11 da manhã de domingo, depois temos a Fórmula 1 nas 3 da tarde, então não vai faltar coisa para assistir nesse fim de semana com certeza. Grudar na TV, assistir tudo e assim, fazer história. Vamos ver o que vai sair dessas corridas, nas 24 horas de Le Mans principalmente, porque Ferrari, Porsche, Cadillac estão tudo ali brigando pela vitória, uma Toyota se classificou mal, na verdade, no Q1, então vamos ver o que vai sair como resultado dessa corrida aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo. E a gente se vê semana que vem para mais um vídeo do quadro da Além da F1 e domingo com a live pós-corridas. Então, valeu, falou e eu fui!